né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar a palavra para a nossa diretora, Paula. Oi, gente. Oi, Paula. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando, então, a nossa reunião do terceiro ano de uma forma inusitada, né? Quem diria que poderíamos fazer dessa maneira, né? Mas é o que tem caminhado aí esses 3 meses, né? Nessa pandemia que estamos. E é uma forma da gente poder falar um pouquinho também. Então, nós vamos seguir a nossa reunião. A Jéssica vai falar um pouquinho de como a gente conseguiu virar essa chave, então, né, em uma semana, trazer esse ensino remoto. Sabemos, e todos sabem que não é o que gostaríamos, mas é o que temos, né? Então, isso eu acho que é importante, e a colaboração de vocês. Nós estamos 1, 2, 3, 4, essa é a 4ª reunião já que nós entramos com as famílias e temos recebido os feedbacks, assim, bem positivos mesmo, e podemos dar para vocês também, porque o quanto vocês nos ajudaram, o quanto vocês estão ao lado, tão solícitos quando são chamados também, né, a participar de algumas coisas. E aí, com isso, a gente vai fazer dessa forma, então. A Jéssica vai falar, depois a gente vai abrir para as professoras falarem, e aí, se vocês quiserem anotar alguma coisa que vocês queiram falar no coletivo, depois a gente já abre para vocês estarem falando, então. Se for algo pontual, exclusivo do filho de vocês, então aí a gente vai agendar um outro horário para estar conversando, então, no particular. Assim como a gente faz lá na escola, que vão esperando, né? Alguns que não tem alguma colocação para fazer vão saindo, e aí os outros pais ficam, então, para tirar algumas dúvidas que ficaram da criança, né? De aprendizagem, enfim. Então, nós vamos estar fazendo dessa maneira, agendando, então, para conversar posteriormente com a professora, com coordenação. E aí a gente fala no individual, porque aqui a gente está com todo mundo, não é? Então, eu vou passar agora a palavra para a Jéssica, nossa coordenadora, que vai espelhar aí para a gente um pouquinho do que foi esse semestre que nós tivemos. Então, boa tarde. Obrigada, Paula. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Vou espelhar para vocês aqui uma telinha. Apareceu para todo mundo? Tudo certo? Sim. Vamos lá, então. Ok. Então, só para traçar um panorama para vocês, né, sobre essa nova realidade, né, sobre esse novo normal que estamos vivendo. Então, com a chegada da pandemia, cerca de 1,5 bilhões de alunos saíram do modo presencial em mais de 160 países. Esse foi um dos maiores desafios que a pandemia trouxe para os governos, para os educadores, para os pais e para os estudantes. Para nós do Videira, foi muito importante nesse momento sentarmos, né, nos reunirmos mesmo nesse processo. Os professores, principalmente do Fundamental 1, foram professores que trabalharam não só durante a semana, mas no final de semana, para que a gente pudesse pensar e nos programarmos com essas novas tecnologias, né, para garantir a participação dos nossos alunos nesse processo de ensino e aprendizagem. Visto que nós somos uma sociedade globalizada, né, e em meio à pandemia, nós avançamos muito tecnologicamente. Nós temos aí notícias de que tivemos avanços assim que não teríamos em 5 anos, em meses, né? Então, para o Colégio Videira, foi também a oportunidade de desenvolver novas metodologias, aproveitar as tecnologias digitais que nós temos e aprofundar, né, essas que já existem. Então, o CLESAP, que continua a comunicação, o Positivo On, que nós estamos usando mais com as trilhas, com as atividades, com os jogos. Nós abrimos um canal no YouTube, onde as aulas ficam gravadas, não só do professor, mas também dos especialistas, e a sala de aula Zoom. Então, o Videira, só para ter essa menção para vocês, foi a primeira escola da nossa região a implementar quase que imediatamente o ensino remoto.
nós tivemos uma transição que foi feita no prazo de uma semana. Estamos conseguindo dar férias para todos agora, coisa que muitas escolas não conseguiram. Ficaram mais de meses, né? Às vezes, a partir de... O mínimo foi 20 dias que essas escolas ficaram para conseguir fazer essa transição. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer com apoio, né? Com a dedicação de toda a equipe, em uma semana. E aí, qual foi o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho hoje, né? Diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, o nosso trabalho foi o foco no currículo, né? Como pensar esse currículo, então, para essa criança de terceiro ano, né? Definir o que os alunos precisam aprender dentro de um ano, de uma série, não é simples, né? Ele é um trabalho de muito diálogo. Então, o que nós fizemos? Nós potencializamos os processos de reunião com os docentes, para que a gente pudesse contemplar em cada ano os diversos conhecimentos que as crianças precisam e as bases também. Então, toda semana eu tenho reunião com a Maiara, bem como com todas as professoras do Fundamental 1. Nós discutimos esse currículo, né, o que essa criança de terceiro ano precisa aprender. Quais são os temas? A Maiara vai tratar isso mais específico com vocês, né? E o que nós podemos abordar não só dentro da apostila, né? Não é só um cumprimento de páginas de apostila, mas também é do entender da criança em cima das bases que ela precisa ter, né? Então, todo esse processo foi feito muito fortemente com a Maiara e com os outros professores, não só também dentro do currículo que nós precisamos abordar, mas dos fatos atuais relacionados à pandemia, que a gente não podia deixar de discutir na escola, porque são esses problemas contemporâneos que vão impactar na vida de todos, inclusive no retorno das nossas crianças, né? A sala do terceiro ano é uma sala muito ativa, eles realmente compartilham as opiniões deles e os pontos de discussão. Isso a gente não pode dizer que são tímidos, né, Maiara? Né? Eles perguntam mesmo, eles falam mesmo a opinião deles. Eles fizeram perguntas, analisaram resultados e trabalharam através de diversas metodologias que a Maiara conseguiu propor aí para eles, tá? A sala do terceiro ano também é uma sala em que nós temos muitos casos específicos e nós procuramos tratar também esses casos junto aos pais que nos solicitaram. Então, agora, eu vou passar a palavra à nossa professora Maiara, para que ela possa dar continuidade à apresentação. E antes eu gostaria de passar um pouquinho a palavra à Paula, se ela tem alguma coisa a mencionar nesse momento, a nossa diretora. Eu só vou pedir para a Maiara, então, fazer a chamada, Maiara, como se você estivesse chamando seus alunos, pode ser? Tá bom, pode, aí sim. Os pais vão estar dizendo presente. Vamos relembrar, gente, a escola, como era. Arthur Alves está presente, que eu já vi. Arthur Garcia também. Bela também. Bernardo. Daniel. Davi. Henrico. Enzo. Tá presente. Bernardo, sim, desculpa, Maiara. Eu vi, Silvia. Não, eu vi que você tá com a câmera desligada, mas eu vi o nominho dele. Eu não posso ligar, porque em paralelo eu tô com 2 computadores aqui trabalhando também, desculpa. Tá bom, combinado, imagina. Felipe. Giovanni. Oi, presente. Do Giovanni, ok. Guilherme também. Presente. Heloísa. Leonardo, mãe do Léo. Maria Luísa. Okay. Presente pro. Maria Sofia. Também está aí. Presente. Também está aqui. Miguel. Presente. Ok. Samuel. Vitor, também está aí. E Duda, Maria Eduarda. Tô aqui também. Ok. Certinho, pessoal. Então, vamos começar, então. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, né, à nossa reunião aí diferente, né, nossa reunião online. Vamos começar.
Então, antes, né, de eu começar a falar um pouquinho sobre o que a gente viu no terceiro ano, falar um pouquinho para vocês de o que eu senti da sala, eu queria agradecer. Agradecer a todos vocês, pais, mães, porque sem vocês, nesse momento de pandemia, não seria possível as aulas online estarem acontecendo. Sem a presença de vocês, sem o apoio de vocês, porque vocês, além de serem pais e mães, aí dentro da casa de vocês, vocês se transformaram professores. Vocês precisaram também ter uma prática, né? Porque nós, professores, lógico, tentamos fazer o possível e o impossível para os filhos de vocês. Tentamos trabalhar ao máximo com cada um. Porém, a gente não consegue estar ali do lado do aluno como a gente conseguia antes, né? Como era dentro de uma sala de aula, né? Que a gente estava ali, não entendi. A professora ia do lado dele, né? Explicava, sentava, olha, faz assim, faz assado. Isso, infelizmente, online, esse contato, né, físico, a gente não pôde ter com as crianças. Mas o que eles tiveram dentro da casa deles foi muito amor, foi muito carinho, muita compreensão de vocês, pais, e acredito sim, piamente, de nós, professores, equipe gestora, né, a coordenação, para que, né, todos tenham, né, e tiveram, nesse segundo bimestre, uma aprendizagem muito significativa. Vamos lá, então. Agora aqui um perfil um pouquinho da sala do terceiro ano. O terceiro ano ele é composto por 14 meninos e 5 meninas. Então, eu tenho mais meninos do que meninas aí na sala do terceiro ano. Eles são uma sala, né, todos, né, são muito falantes. É uma sala bem participativa. No início, quando nós iniciamos esse processo de aula online, eles estavam mais tímidos, sabe? Eu tinha que falar, fulano, o que você achou? Ciclano? Agora não, agora a Pro entra, pessoal, vamos lá, muda o som de vocês, vamos lá, ó, o que vocês acham disso e daquilo? Eles fizeram a apresentação dos trabalhos, né? Eles apresentaram para mim os trabalhos com uma extrema organização, foram extremamente caprichosos e participativos. Volto a falar, também por quê? Porque tiveram vocês aí, né, estão aí do lado deles e conseguiram fazer esse acompanhamento com as crianças. Então, existe muito isso no terceiro ano, é uma troca, né? A professora não sabe tudo, de maneira alguma. A gente está aqui para aprender junto. Então, eu compartilho do meu conhecimento com eles, mas eu aprendo dia a dia com a sala do terceiro ano. No início desse, né, eles falaram, ai, Pro, tá muito difícil, não aguento mais ficar em casa, tá muito complicado. Então, a gente sabe o quanto isso tá mexendo também com a cabecinha deles, né, porque de uma hora para outra nós tivemos que nos adaptar, nos readaptar a dar aula dessa maneira, né, e eles aprenderem dessa forma também. Agora, uma coisa que eles estão também com a gente, né, eles estão mais autônomos, eles estão mais independentes. Eles conseguem sentar e, de repente, acessar, né? Ai, mãe, às vezes vocês só colocam lá no Zoom, mas ele fica ali do lado com a apostila, com o caderno, fazendo. Então, eu percebo isso no decorrer das aulas. Antes, vocês, como pais, tinham que ficar sempre assim, muito próximos, né, no começo, para ver se ele estava fazendo, estava dando tudo certo. Agora, vocês já conseguiram com que eles fiquem mais sozinhos, né, para que eles façam o aprendizado deles, para que eles consigam fazer. Lógico que se eles tiverem dúvida, eles vão perguntar, né, para mim, claro que sou professora deles, para o pai, para a mãe, mas eu percebi também um amadurecimento nos nossos alunos do terceiro ano. As crianças, no início, eles estavam de uma forma, e agora eles estão de outra. E quando a gente voltar de férias, esse amadurecimento brota.
inexplicável de vocês notarem isso, mas todo, né, a gente, nesse tempo de docência que eu tenho, eles amadurecem. E hoje eles estão cada vez mais maduros, cada vez mais sentindo o que está acontecendo, né? E aceitando esse ensino, né, remoto. Vamos lá. Então, como a nossa coordenadora já falou, a Jéssica já passou, o ensino do terceiro ano, não só do terceiro ano, mas de todas as séries, ele é baseado no nosso currículo, na BNCC. Então, o que acontece? Vocês puderam presenciar também nas aulas. Muitas vezes eu não trabalhei a apostila do positivo. Muitas vezes a gente trabalhou caderno, a gente fez slides, eles participaram, eu apliquei a sondagem, então lançava a pergunta para eles, o que você achou? E agora? Por exemplo, quando nós entramos, vou dar um exemplo de língua portuguesa. Quando nós entramos em sílaba tônica, a nossa apostila, ela aborda esse tema. Porém, não tem uma explicação antes do que é, como é. Então, o que nós, né, coordenação e professora, o que a gente sentou e conversou? Então, eles tinham que, primeiro, saber o que era uma sílaba tônica, como que acontece e tudo mais. Então, daí foi aquela coisa que eu, né, vocês... Tinha alguns pais no fundo que eu via que dava risada quando eu falava assim, chama a palavra. Então, eles tinham que chamar a palavra, né? E fala a palavra para a pro, chama a palavrinha. Então, assim, eles fazem isso, né? Chamam a palavra para classificar sílaba tônica. Depois a gente viu também substantivo, masculino, feminino, substantivo coletivo, abstrato, né, todos os tipos de substantivo. Então, a gente deu ênfase a isso mesmo, a gente focou no currículo. De maneira nenhuma, as páginas da apostila, que ainda não foram contempladas, não serão contempladas. Pelo contrário, todas as páginas das apostilas das crianças serão contempladas, porém de uma maneira diferente. Primeiro eu entro com o conteúdo, eu explico, eu faço uma sondagem com eles, vejo quem sabe, quem já ouviu falar daquele assunto, como que tá e tudo mais, e depois a gente entra com atividades e com a apostila. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque tudo será contemplado. Então, os conteúdos abordados de acordo com o que os alunos precisam saber até o final do ano letivo, para dar continuidade ao próximo ano, ou seja, baseado no nosso currículo. As metodologias. Então, nós trabalhamos muito com a questão dos slides em PowerPoint, com a revisão dos conteúdos, as trilhas do Positivo On, os jogos, tanto no Positivo On como no IXL, jogos matemáticos, e as sondagens. Então, a gente trabalhou muito com as crianças. Os alunos também fizeram slides no PowerPoint. Lógico que eu sei que vocês puderam auxiliar as crianças, mas eles apresentaram. Então, isso foi uma metodologia nova, que talvez, se a gente estivesse numa aula presencial, talvez a gente não faria da maneira que foi feito. E foi um resultado muito bom. As aulas que as crianças montaram, os trabalhos no PowerPoint ficaram excelentes. Então, eles conseguiram ter essa percepção. E os trabalhos, né? O uso da tecnologia, que foram os trabalhos apresentados pelas crianças, e com material reciclado. Então, aqui, o trabalho de História e Geografia, que eu, como professora, em particular, eu amei, assim, os resultados desses trabalhos, dessas duas disciplinas, né, que eu dei um trabalho só com as duas. Então, eles inventaram ou melhoraram a cidade que gostam ou gostariam de viver. Então, os nomes das cidades foram Pipoca, Dudalândia, Amor, Bela, Jubalândia, Piquizópole, Embu da Moda, Feliz, Doce, Macieira e Jundiaí. Então, eles apresentaram, né, como seria essa cidade, como é o nome do prefeito, da Pipoca, né, que foi o Bernardo que apresentou, um dos alunos,
ele falou, então tudo era feito de milho, então servia pipoca, né? Na Cidade do Amor não tinha coronavírus. Então, assim, foram coisas que eles passaram para mim, né? Que me tocaram, sabe? Porque eu vi o quanto isso estava, né? Afetando a parte emocional dos nossos alunos, né? Das nossas crianças. Então, foi maravilhosa essa apresentação do trabalho de História e Geografia. E os alunos que falaram, que não inventaram uma cidade, mas que falaram da cidade de Jundiaí, trouxeram os pontos principais da cidade, o que gosta da cidade, o que gostaria de mudar da cidade de Jundiaí, o que acha que dá certo, o que acha que não dá certo, né? Então, foi muito significativo. E aqui outro exemplo, deixa eu pegar aqui. Outro exemplo dos trabalhos feitos com materiais recicláveis foi o trabalho de matemática, que foi com o ábaco de pinos. Como a gente entrou nessa questão de quadro de ordem, centena, dezena e unidade de milhar, eles apresentaram para mim esses trabalhos e nós fizemos esses trabalhos com o ábaco de pinos. Então, eu lancei para eles, no momento das aulas, o problema. Ó, pessoal, monta para Pro aí, o número 1221. Ah, tá bom, Pro. Eles montavam. Muito bem. Agora, em matemática, a gente vai fazer uma adição. Só que não é uma adição por adição, uma adição por reagrupamento. Então, monta aí primeiro. O número 126, montou? Montou, coloca no caderno. Agora, o número 527. Ok. Mais 1092, e assim sucessivamente. Então, a gente também entrou nessa questão da matemática, no caso do reagrupamento, situações problema, onde eles tinham, porque as crianças têm muito isso. Quando a gente lê um problema para ele de matemática, ele já fala assim para você, Pro, é conta de mais ou menos. É instinto. Né? Então, daí você tem que falar, olha, vamos para as palavrinhas-chave. Eu ganhei, eu tirei. Então, se eu estou tirando, o que é? Se eu estou, né, se é mais, se eu ganhei, o que é? Então, a gente começou, né, trabalhar isso também. Agora, no terceiro bimestre, a gente vai trabalhar muito a questão das continhas mesmo, do algoritmo, porque as crianças precisam. Nós vamos entrar na questão da tabuada, da multiplicação, porque eles precisam estar sabendo isso, porque se não sabe multiplicação, na hora que chega na divisão, tem muita dificuldade. Então, a gente precisa lançar, então, junto, né, com a Jéssica, nossa coordenadora, a gente está pensando em várias alternativas, de uma maneira mais lúdica, mas que eles aprendam e que eles consigam realizar. Então, gente, da minha parte de apresentação foi isso. Mais uma vez, eu gostaria de falar para vocês o meu muito obrigada. Eu sinto muito orgulho de ser professora do filho de vocês. Não é demagogia, não é política, não é nada disso. É o que eu sinto de coração. Eu vi um avanço muito significativo. E no último dia de aula, quando eu perguntei para eles o que eles iam sentir mais falta, e eles me disseram que era a minha falta que eles iam sentir, nesse período de férias de 20 dias, eu fiquei muito emocionada. Porque, às vezes, algumas pessoas têm uma visão, a Pro Maiara é um pouco rígida, né? Mas não, eu pego no pé sim, eu fico, fulano, presta atenção, olha aí o que a Pro acabou de falar, vamos lá, não sei o quê. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sou mãe, eu sou professora, e eu sou professora do filho de vocês, então não é por acaso, eu acredito muito nisso. Deus não me colocou nessa missão de professora do terceiro ano por acaso, não me colocou nesse colégio por acaso. Então, eu aprendo dia a dia com eles, de verdade. Então, meu muito obrigada mais uma vez. É isso, gente. A gente pode falar, não? Pode. Eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer. Em primeiro lugar, assim, né, a escola como um todo, mas a professora Maiara pela dedicação que foi, assim, incrível.
Eu acho que não só eu, mas várias mães sentiram isso durante o processo. Ninguém sabia, né, como agir e o que fazer, como fazer. Foi uma coisa que, da mesma forma que a gente também teve que reinventar toda a nossa vida, a nossa rotina, e muitas coisas ainda estão confusas, você também teve, né? E você fez um ótimo trabalho, Mayara, de verdade. Obrigada, Paloma. Obrigada. Como eu assistia todas as aulas, eu precisava estar do lado da Bela, então foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, desde o começo, né, como é que você ia sentindo os desafios, conforme eles foram chegando, e como você foi fazendo com que as coisas funcionassem de uma forma harmônica, né, e que você conseguisse passar o conteúdo todo ser passado, independente do que estava acontecendo, né, com a sua filha, com a sua casa, e fez. E aí também, né, adicionando a escola como um todo, né, por ter organizado isso de uma forma tão rápida, a Jéssica por ter me atendido diversas vezes, dúvida de como passar um conteúdo para a Bela, como fazer, e ela sempre muito atenciosa também nesse processo. Então, assim, agradecer a Paula por disponibilizar toda essa adaptação de repente, né, de uma forma que funcionou. Para a Bela, em específico, está sendo bastante desafiador para ela, né, a questão do computador e da dificuldade de reter mesmo as informações, mas eu vejo que é um desafio que também é nosso e a gente está buscando formas de ajudá-la, e vocês também estão buscando formas de ajudar. Então, isso para mim é muito precioso, muito valioso. Queria agradecer e também agradecer as mães todas, né, porque as crianças, a maioria sempre estavam na aula, assim, todo mundo é um conjunto, uma corrente que funciona quando está todo mundo alinhado eu senti que a gente estava numa vibração de grupo muito boa, né? Ninguém estava numa posição de vítima, as mães, né? A gente estava realmente tentando ajudar na medida do possível e do tempo que sobrava para cada uma. Então, às vezes, eu não respondia uma mensagem no grupo de mães com alguma pergunta, mas eu via que alguém já tinha respondido, ou uma dúvida que eu tinha, alguém já tinha colocado. E, por último, quero agradecer também a professora de inglês, porque ela fez um trabalho também maravilhoso e eu não consegui acompanhar tanto, e também me desculpar pelo trabalho que ela fez, porque eu precisei escolher realmente alguns conteúdos para a Bela, mas assim, eu fiquei acompanhando como você fez tudo, como você se comunicava nas mensagens, nos e-mails, nos links que você mandava, tudo muito perfeito, tudo muito, muito se preocupando com o outro, se preocupando com a outra pessoa que ia receber e que não ia conseguir, talvez. Então, mesmo que a gente não conseguiu participar tanto, eu consegui ver a sua dedicação e foi super incrível. E me desculpar também com os outros professores, como de música e também outros, que educação física, que a gente não conseguiu dar tanta atenção, porque realmente precisei escolher algumas coisas, mas gratidão mesmo. Vou deixar para os outros agora. Paloma, não se culpe, né? Eu acho que essa culpa, ela não precisa existir, não precisa pedir desculpas, né? Todos nós estamos passando por momentos difíceis, então não precisa se culpar. Todos nós aqui entendemos, fica tranquila, e eu acho que o que você falou tudo, né? Eu sei que vocês têm o grupo de vocês e um poder ajudar o outro. Eu acho que a Promayara está dentro da casa de vocês, fez toda a diferença, eu acho que num contexto de educação. A gente hoje, nós vamos sair desse modo ensino remoto daqui a um tempo, a gente não sabe ainda o tempo, mas que fique na lembrança, na memória de vocês, esse tempo que a escola passou dentro do lar de vocês, nessas tardes, né? Eu acho que isso precisa ficar, eu acho que o olhar nosso para vocês e de vocês para nós também mudou, né? Porque elas estão aí dentro e elas também estão vendo que vocês também ajudam, né? Que as crianças não ficam sozinhas, que tem sim as mães e os pais que se preocupam, vocês estão aí, por isso que deu tão certo. Eu acredito muito nisso. Antes, eu só vou deixar então a professora Paula falar e depois a gente já volta para as mães, pode ser?
Licença, gente. Vou apresentar rapidinho, então, o que foi feito nesse bimestre com as crianças. Eu vou falar rápido muita coisa, mas a gente faz. Se começar uma lateção louca, gente, é o cachorro do vizinho, ele gosta de participar, esse é o horário dele de dar aula aqui, né? Então, qualquer coisa é o cachorro, né? Culpa não é minha. Eu aqui não tô tendo bichinho, não é meu. Vamos lá. Então, eu fiz um perfil da sala também. Porque na aula de inglês eles são diferentes, não dá para falar que não, por mais que sejam as mesmas crianças, eles têm maneiras diferentes de agir em cada momento, né? Então, comigo, eles são alunos muito motivados e muito animados, eles gostam de inglês, então eles mostram esse gostar durante as aulas. Temos ampla participação nas dinâmicas, nas músicas e nas rodas de conversa, eles realmente gostam muito de música, é uma turminha muito musical. Interação em duplas e grupos, enquanto a gente ainda estava em sala, eles sentavam em dupla, a gente tinha um esquema, não dava para sair muito daquilo. Isso para mim era uma coisa muito interessante, porque eles são uma turma grande e não dava para fazer tanta rotação quanto eu queria. Eles ainda estavam num momento de se conhecer. Então, não era qualquer um com qualquer um. Então, era um trabalho em andamento. Agora, com esse momento online, esse momento remoto, eles meio que são forçados a trabalhar em grupo o tempo todo. Por mais que eles estejam sozinhos em casa, no inglês a interação está acontecendo o tempo todo em grupo. E nas aulas da Mayara eu sei que também eles discutem, eles debatem, eles estão sempre juntos. Então, esse trabalho em andamento está muito mais intenso. Eu acredito que quando a gente voltar para o pessoal de novo, isso vai ter um reflexo. Eles estão mais amigáveis uns com os outros. É muito legal de ver essa mudança. Não que eles não fossem amigáveis na sala, mas eles eram mais na deles. E agora eles já estão muito mais com os outros, mais abertos, mais empáticos, se ajudando. É muito legal de ver essa transformação. E as preferências do terceiro ano nas aulas de inglês são por música. Eles amam dançar. Então, assim, eu sei que na aula do terceiro ano, quando é música, eu tenho que levar uma dancinha. Nas outras, eu não tenho essa necessidade, então eu tive que trabalhar a minha parte de coreógrafa também, né? Que eu não tenho, mas a gente tá desenvolvendo aqui umas dancinhas bem legais. Eles gostam muito de jogos e é uma das turmas que mais gosta de roda de conversa. Eles gostam muito de dar opinião. Então, é uma turma que eu consigo trabalhar os temas mais facilmente. Se eu jogo na roda, desenvolve. Não tem aquele negócio de ficar chamando o tempo todo. O currículo abordado, então, aqui é a parte que a gente fala da BNCC. Então, a aprendizagem do inglês tem que ser significativa e expressiva. Não é fácil ensinar outro idioma para uma criança. Por mais que eles estejam em fase de aquisição de linguagem, eles são mais esponja do que os adultos, eles ainda precisam do ambiente correto. Então, se não forem coisas que eles gostam, que eles conhecem, que eles dominam, eles não vão aprender. Então, a gente usa práticas de linguagem voltadas a isso. Criança aprende de maneira artística, corporal e linguística. Não adianta você só dar texto para uma criança. Então, o desenho, o trabalhinho, toda a questão de dançar, de cantar, de brincar, tudo isso ajuda eles a aprenderem o idioma melhor e de uma maneira muito mais bem feita, né? Eles vão aprender realmente, eles não vão só memorizar e depois esquecer. Então, é muito mais eficaz. Com significado, né, Paula? Muito mais significativo. E você vê que quando eles se divertem na aula, eles entenderam. E aí eles reproduzem depois, né? Então, tem que ser significativo. A gente tem também a questão do eu e o outro num mundo plurilíngue e multicultural. O que é esse tanto de palavra bonita? As crianças do terceiro ano começam a criar, isso desde sempre, mas agora mais do que antes, eles começam a criar essa ideia de que existem outras pessoas em outros países que vivem outras realidades em outras culturas. Então, na aula de inglês, a gente consegue trabalhar isso muito bem, porque eles estão se inserindo numa nova língua, estão vendo coisas culturais totalmente diferentes do que eles estão acostumados. Então, é muito legal. E a própria comparação do português com o inglês, que acontece, é esperado que aconteça, essa troca da língua materna para a língua 2, isso faz com que eles criem essa nova identidade deles como crianças brasileiras que estão aprendendo inglês, por exemplo. A gente trabalhou nesse bimestre animais de estimação, assim como as necessidades dos animais, pessoas, quando eu digo pessoas é o homem, a mulher, o menino, a menina, essa ideia.
um bebê. Roupas e sapatos, a parte de vestimentas foi sensacional, melhores aulas do terceiro ano até agora. Vimos materiais, números, cores, palavras no singular e plural, regular e irregular, adjetivos, pequenos diálogos que eles já conseguem desenvolver. Vimos o tempo presente, né, o presente simples inteiro, com interrogativa, afirmativa e negativa. Os verbos que nós focamos foram o ser e estar, o be, o have got, que é o ter, o wear, que é o vestir, e o like, que é o gostar. Além das perguntinhas as palavrinhas de pergunta, que são as WH questions. Vocês já devem ter ouvido do what, when, where, why, são essas palavras. Se você perguntar para eles, filho, você sabe o que é o presente simples? Não, ele não sabe, porque eles não aprendem nomenclatura, mas eles aprenderam tudo isso, tá? Isso é para vocês verem o que foi dado realmente. As competências linguísticas foram, então, as ações que eles já conseguem fazer em inglês, né? O que eles já conseguem? Eles já sabem nomear aquilo que foi visto, falar sobre os temas que foram trabalhados, cantam muito bem, aliás, perguntam e respondem dentro desses temas, eles já conseguem ler e ouvir e interpretar histórias, então eles já têm essa rapidez em ver uma historinha em inglês e conseguir entender dentro do que eles já viram. Eles trabalham valores a cada história. Também tem a questão das instruções, então instruções dadas em inglês eles já reconhecem e conseguem fazer, e eles estão compreendendo e comparando pronúncia de sons do inglês, que são sim diferentes do português. Para fazer tudo isso, nós usamos as metodologias ativas, em que o aluno é protagonista do processo de aprendizagem dele. Então ele aprende por ele, não sou só eu jogando conteúdo. Mesmo nas videoaulas, era instigado, eu tentava mostrar para ele como ele chega nesse conhecimento. Então, é um processo um pouco diferente. E a gente trabalhou muito ensino híbrido, então a gente fez exploração de imagens, questionamentos, pesquisas, eles tiveram que apresentar coisas nas aulas online e trabalhamos muito com as mídias digitais, forçadamente pela pandemia, mas ao mesmo tempo de um jeito muito leve. Por quê? A PIES já traz isso. As aulas deles na salinha da PIES lá no Colégio Videira tinham um aplicativo interativo em todas as aulas, então eles já estavam extremamente acostumados à carinha do livro digital, aos vídeos, aos áudios, então isso foi muito tranquilo para eles, essa transição não foi tão forçada. Eles estão acostumados já com a questão das imagens, dos vídeos, das repetições e das produções orais. As diferenças foi que nós começamos a investir ainda mais em brincadeiras lúdicas, que traziam objetivos claros para eles conseguirem fazer, competições leves, desenvolvemos muito a expressão artística deles junto ao idioma e realizamos ainda mais rodinhas de conversa. Trouxe para vocês um pouquinho dos trabalhos e aulas. Então, eu trouxe alguns prints das aulas online para vocês verem a bagunça que a gente fazia, caso vocês não estivessem no momento. E o trabalho, o T1 deles desse bimestre foi desenhar e colorir um esquema que representasse o lar de um animal junto com as necessidades que nós aprendemos. Então, aqui nós temos o primeiro print. Os alunos escolhiam sempre como eles iam finalizar a aula, geralmente era careta. Então, as aulas eram bem animadas, como vocês podem ver. A gente fazia uma bagunça muito boa. Aqui nós temos uma das aulas em que nós revimos o vocabulário de roupa somado aos animais e às pessoas e montamos um bingo. Eles desenharam as cartelas, eles escolheram o que eles iam colocar e eles fizeram o bingo. Aqui tem o grupo final do bingo. A gente esqueceu de tirar foto, sobrou essa galerinha, a gente tirou com os vencedores do bingo. Aliás, calma, gente, vai ter prêmio, tá? Tenham calma. Assim que voltar, a gente vai falar disso. E aqui estão os trabalhinhos do terceiro ano. Aqui eu trouxe todos os trabalhos misturados, tá? Teve o projeto das roupas com os materiais, teve o projeto que eu mencionei no slide, que era o dos animaizinhos, e teve também a capa do livro do terceiro ano. Então, esses 3 projetos que nós fizemos ao longo do tempo, eu dei uma escolhida ali por cima. Se o do seu filho não tá aí, desculpa, mas eu tentei colocar o máximo que dava para ainda ficar visível. E para finalizar a minha apresentação, semana passada nós tivemos a English Challenge Week. Eu quis fazer um desafio para as crianças e aqui estão os nossos melhores não, né? Mas os destaques do terceiro. Então são as crianças que mandaram tudo. Se vocês ainda estão fazendo, manda, gente, manda que a gente recebe de tudo, a gente adora receber trabalho. Mas aqui estão os alunos que fizeram e mandaram todos os desafios, os 3 que foram propostos. Então, para vocês verem
um pouquinho de como ficou lindo. Foi muito legal participar disso com vocês. Eu agradeço muito por vocês terem abraçado a ideia desse desafio. Então, famílias, muito obrigada pela ajuda. Eu sei que não é fácil, às vezes as pessoas não dominarem o inglês e terem que ser esse suporte que a Mayara comentou. Vocês sendo o suporte e não dominando o idioma, eu entendo o medo que isso pode dar, como isso pode ser complicado, mas vocês estão fazendo isso de uma maneira incrível e eu tô vendo as crianças se desenvolvendo muito bem. Então, fiquem tranquilos que o trabalho de vocês está sendo excelente, tá? Muito, muito obrigada mesmo por toda a ajuda, por toda a compreensão, por insistirem nas aulinhas, por ajudarem eles por aí. Quem sabe, né? Quem sabe logo, logo a gente tá mais junto ainda. É isso, gente. Eu posso falar? Agora? Pode começar. Pode sim. Tá. Começar pela professora de inglês, né, que ela tá aí. Quando eu vi a primeira apresentação dela, que eu cliquei lá, eu falei, uau, acho que até eu vou fazer essa aula, viu? Porque eu achei bem legal. Só que eu não sei se tem como, né, considerar isso aí para a próxima, mas com o passar e quando tendo muitas coisas, eu notei que se tivesse mais aula online como da Mayara, eu acho que talvez eles absorveriam mais. Eu vejo pela Malu, tá? A Malu faz, só que o que acontece? Às vezes acabam vindo outras informações e uma outra pegada, terminou a aula, ela já não está mais no pique de continuar. E essa interatividade, conversando com a professora, eu acho que isso ajuda muito a incentivar. Não estou dizendo, a aula foi bem legal mesmo, eu vi os vídeos com a Malu, só que eu acho que ao vivo, né, online, eu acho que ajuda mais os alunos, até mesmo na hora de tirar dúvida, de fazer, eu acho que eles gostaram muito. Agora, falando no contexto geral, né, eu acho que realmente a escola está assim, de parabéns, foi bem rápido, né? Já estava começando alguma coisa, né, sobre a parte de inglês, então acho que isso ajudou bastante. Toda a estrutura, sem dúvida, a gente não comparou, né, mas a gente viu outras pessoas falando e eles já estavam online, então acho que ajudou muito. A Mayara está de parabéns, estou colocando aqui para todos, realmente, a escola... pode fazer mesmo. Coração. Além de ser uma menininha, além de ser uma menininha. Obrigada. Uma menininha responsável, né? Dedicada. Sem dúvida. Não, é carinha de menininha, não vou dizer que ela é menininha, porque eu não sei a idade dela. Depois eu te falo, Dani. Tá bom. E depende da idade, eu vou querer também saber os credos, viu, Mayara? Mas depois a gente vê. Então, eu acho assim, que ela, na verdade, foi o funil por toda a estrutura da escola, a Mayara que estava ali, né, com a parte de frente, com a cara ali, né, então assim, poderia ter uma maior estrutura a escola, mas se ela não soubesse passar isso daí, ela era à frente da escola, então não conseguiria, né, a gente não conseguiria absorver e não conseguiria ver o benefício da escola. Ela está realmente de parabéns, as crianças assim, a Malu pelo menos é apaixonada por ela, ficou mais ainda com saudade. Então assim, eu vi que a Malu pegou bastante coisa, então achei que foi assim, muito bom mesmo, são todos de parabéns, a estrutura. Eu não sei se esse é o momento também, mas eu acho que pelo que a gente está vendo aí, só vai voltar em setembro, a partir de setembro, né? Eu não sei se tem alguma... Estou perguntando, tá? Mas os outros podem falar depois, só para eu poder já encerrar minha parte aqui. Se depois vai ter alguma colocação, não sei, tá? Eu acho que mesmo com a volta, não vai ser uma volta normal, né? Então, assim, acho que a gente ainda esse ano vai ter muitas aulas online, né? Por isso que minha dica, talvez um pedido, é que quanto maior as aulas poderem ser online, inglês, música... pelo menos uma aula, por mais que eles tenham algum outro tipo de atividade, mas que também tenha aula online o máximo possível, né? Com relação às aulas de inglês, gente, é tanto fio, né? É fio de um lado, fio do outro, eu me perco aqui, peraí, deixa eu me ajudar.
Ontem na reunião eu coloquei, né, a extensão aqui, tudo certinho. Gente, quando fui ver, não tinha colocado na tomada a extensão, caí com tudo da reunião também. Ai, é tanta coisa nova, né? Dani, com relação à Paula, nós já conversamos, ela entra online agora no retorno, tá? Das férias. Ela vai entrar online. Então, Ai, que ótimo, que ótimo. com relação aos protocolos, nós já estamos, já finalizamos os nossos, como a gente já falou, estamos aguardando então a vigilância sanitária passar o da Prefeitura de Jundiaí, para a gente parametrizar com o nosso, então, né? Se ainda faltar alguma coisa, mas o nosso está prontinho já. Nós vamos ter uma webinar de volta às aulas com os protocolos, porque vocês também vão ter que tomar os devidos cuidados, né? As crianças que são de grupo de risco não vão retornar, as aulas serão gravadas ou ao vivo. A gente só está agora ajustando se a Maiara e toda a escola vai entrar ao vivo da sala de aula a partir do retorno. Essa questão dos 35%, nós entendemos que é para o Estado, por conta dos 40 alunos que se tem na sala de aula, né? Então, a gente também, pelo metro quadrado da sala, se a gente já consegue levar, nós temos salas de 15 alunos com 33 metros quadrados, provavelmente a gente vai conseguir fazer o retorno, mas ainda eu não posso afirmar isso, né? A gente precisa aguardar as autoridades mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, se estiver presencial ou não, as aulas serão como hoje. A Maiara vai estar dando a aula, a Paula vai entrar na sala, os alunos que não forem vão estar em casa, então, e vai entrar ao vivo a Maiara em sala, tá? Então, são esses os nossos ajustes. Todas as nossas salas de aula, elas têm o data show, né? Então, os computadores também, todos, a gente tem os notes ali. Então, a gente acredita que... E estamos investindo, tínhamos 2 salas que não tinha, e a gente já está providenciando para isso, então. A gente já tinha o móvel, né? Mas agora aquele que coloca lá em cima para focar nelas. Então, a gente vai ajustar. Talvez também a paciência que a gente vai pedir, a colaboração, vai ser para a primeira semana de aula, no retorno de setembro, ajustar, elas não vão poder sair muito do lugar, porque senão as crianças também que estarão em casa não vão conseguir. Nossa, que horrível. Então vai ser um outro ajuste, uma nova adaptação, mas para quem ficou 3 meses em casa na pandemia, eu acho que a gente vai conversando, vocês vão mandando ali, não tá legal, não... Enfim, ou também, uma outra possibilidade, gravar a aula dela e depois a gente sobe para o YouTube. Então, a gente vai testar e vocês vão... a gente vai conversando, né? Em agosto, provavelmente, a gente vai fazer esse teste na escola já na última semana, das professoras em sala, e aí a gente começa com vocês. Vocês são os nossos termômetros aí para dizer se melhor YouTube, melhor ao vivo, como que a gente vai estar seguindo. A gente vai pedir ajuda de vocês nisso. Outra coisa a Dalila está à disposição também. Em agosto, então, nós provavelmente teremos 2 reuniões, uma com a Dalila e uma depois, e a webinar também para os protocolos, tá? Então, a gente vai precisar muito de vocês ainda aí nessa reta final para o volta às aulas. Nós fizemos a pesquisa, quem traria, quem não traria, né? Então, a gente agora já tem esse levantamento, esses dados, porque às vezes, por motivo de força maior, a criança nem está aqui, está em outro estado também, né, com a família. A gente tem famílias que estão em outro estado porque não tinha como deixar a criança para poder trabalhar. Tem muito ajuste para fazer. Então, esse mês agora, depois das férias, a gente vai estar chamando vocês para essas conversas, então. E aí vocês também vão nos sugerindo, né, aquilo que vocês puderem, né? E Paula. Aí, oi. Mãe do Henrico, a Luciane, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem você? Bem, graças a Deus. Ô, Paula, como uma sugestão até o retorno da volta às aulas, por enquanto vai continuar o online, né? O que a gente vê, assim, a Maiara e a Paula, como elas estão sempre com as crianças todas, a Maiara, daqui a pouco a gente manda uma auréola para ela de anjinho, tá?
mas tá todo dia, a Paula toda sexta-feira, e a Paula também tem o plantão lá para tirar as dúvidas. E eu vi isso como mãe, acredito que as outras mães também. Eles cresceram muito nisso, aprenderam, eles estavam ali diariamente, eles sugavam mais, né, as aulas. E eu vejo que tanto a aula de educação física quanto a aula de música, houve uma queda muito grande, tanto que o Henrico ficou com 6 em música. O porquê? A criança em si, ela não aguenta ficar muito tempo vendo 4 vídeos, fica muito pesado para eles, muito chato, na real, né? E eu vejo a dificuldade. Eu, por exemplo, eu faço aquela maneira assim, eu não toco nem o cachorro, quanto mais uma flauta. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que, como sugestão, por enquanto, ter essa aula de educação física, ter essa aula, as crianças terem aula mesmo com o professor, porque eu vi que houve uma queda absurda. O Henrico, eu vou ser sincera com você, ele não absorveu muito, e não foi culpa do professor, jamais. É a adaptação que nós estamos vivendo. A gente fez essa... Só cortando, só um minutinho, assim, ó, a gente, para o próximo bimestre, a gente já vai estender um pouco mais a grade, trazendo a Paula, trazendo o Edson, trazendo a Tati, nesse retorno, então. Por quê? Porque a gente entende que a gente vai precisar voltar em setembro como era. A gente acredita que vai voltar. Também é difícil a gente falar e o Ministério falar, não, vai ser só 50% das aulas. A gente ainda vai voltar para o ensino remoto com o restante, porque a gente precisa contemplar isso. Então, o Edson volta agora, depois das férias já, tá? Nós fizemos isso no Fundamental 2, eles já estavam direto. Como a gente não sabia como seria essa adaptação também desse bimestre, então a gente pensou em inglês e a polivalente, né? A gente precisa delas, né? Foi o foco que a gente teve aí para que a gente pudesse dar conta do currículo, que era o que a gente precisa que eles contemplem, né? Então, a partir disso, que nós, então, nessa conversa também, estamos a partir de agora, de agosto, que aí a Dani, então, por isso que eu já até respondi a Dani com relação a Paula, mas entra o Edson também e entra a Tati já. A gente vai reformular de novo aquela grade, a gente vai estender um pouquinho mais, então, e aí a gente passa, né, na última semana de julho ali para vocês, então, colocando esses profissionais dentro, então, do horário de aula também, tá bom? Tá ótimo. E eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a tudo, viu? A Maiara, a Paula, vocês colocaram o nosso lugar como família também, como mãe, entendeu tudo, e a gente só tem que agradecer a vocês, viu? Obrigada. Maiara, eu gostaria só de pegar um gancho sobre o assunto que foi introduzido pela mãe anterior e a próxima. É uma preocupação, acredito que não só minha, de demais mães também, são duas. Primeiro que a gente tem que pensar que essas aulas online, inclusive de inglês, o formato, eu acho que, na minha opinião pessoal, tá ótimo, a professora é muito didática, o Bernardo, quando ele assiste os vídeos, ele já tá descansado, não tá ali naquela pegada, porque eles também estão numa fase de adaptação, né? Ficar ali parado, sem ter coleguinha do lado, sem ter uma professora, 99,9% das vezes, preciso acompanhá-lo, porque ele tem as dificuldades que vocês conhecem bem. Então, a minha preocupação é essa, tá bom, vamos incluir mais aulas online, mas, eu, como mãe, é uma preocupação adicional, porque eu vou precisar acompanhar, eu preciso, isso me prejudica no trabalho também, mas isso é um problema pessoal e eu tô me adaptando e acompanhando a Maiara, percebe aí. Mas eu digo pelo cansaço mesmo da criança que está na fase de adaptação, principalmente essas crianças que têm certa dificuldade, né? O Videira é uma escola de inclusão. Eu acredito que não seja uma dificuldade somente do Bernardo. O Bernardo ele tem muita dificuldade ainda com escrita, com leitura, com concentração. É uma coisa que eu venho trabalhando muito com ele. Vocês não têm ideia.
Olha, eu não sei como vocês não contam com o do Bernardo na escola, porque tem dia que acaba a aula, eu tô chorando, porque eu não consigo entender o porquê que ele tem tanta dificuldade. A gente tava, né, procurando muita ajuda. Aí entrou a pandemia, toda essa questão, eu não tenho mais como manter o tratamento dele. Então, a minha preocupação é essa, beleza, a gente vai incluir, a grade vai aumentar. Hoje a gente já fica da 1h30, às vezes até as 4, né, que são esse período aí. Vamos ficar até as 5, até as 6, mas a minha preocupação é para esses alunos, como o Bernardo, que tem uma certa dificuldade e precisa de um acompanhamento. Né? Então, é só esse adendo que eu gostaria de fazer. Hoje, quando ele faz as aulas de inglês, né, ele já tem feito as aulas online, que a Paula já vem fazendo. Eu procuro fazer no momento que ele já está mais descansado e não logo na sequência, a não ser que tenha aula na sexta-feira, ele acompanha. Do contrário, ele descansa um pouco a cabeça dele, a gente faz e eu não tenho dificuldade alguma nesse formato, por conta da didática, exclusivamente o mérito da professora de inglês, que a didática dela é muito boa. Os vídeos eu assisto uma vez só, ok, ele já entende, mãe, já entendi, porque a didática é muito boa mesmo. E assim, só para resumir e finalizar, queria agradecer a todos vocês. A Maiara é uma santa e tem uma paciência que eu queria que tu vendesse em potinho, porque eu queria 1 quilo, porque não é fácil. Eu vejo ali que tem alunos que, alguns dias, por conta de todo esse momento, as crianças... O Bernardo mesmo não sai de casa. Para mercado hoje, eu já deixo ele sozinho em casa e vou no mercado, correndo na quitandinha, porque ele é asmático, tem uma série de problemas, então a gente não vai expor, né? E isso deixa a criança um pouco mais ansiosa. Em sala de aula, a gente sente o reflexo. Então, só agradecer mesmo e colocar essa observação para que seja pensado, acredito que já foi, na dificuldade para esses pais que têm esses alunos que não têm a mesma desenvoltura, que eu vejo que alguns ali são excepcionais na leitura, no inglês, em tudo. Infelizmente, não são todos. Então, a gente tem que eu preferi fazer essa colocação só por conta dessa preocupação, porque vai me demandar mais e não a preocupação não é só a demanda, eu tenho outras demandas e talvez eu não consiga ser tão eficaz quanto eu gostaria, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Silvia. Bom, eu acho que, Silvia, a sua colocação também, ela se faz bem necessária aqui, né, no nosso grupo. O que a gente pensa num todo, e a gente entende, sim, o seu posicionamento, ainda mais porque precisa trabalhar, porque precisa dar conta dessa demanda nova que ninguém estava preparado, né? Mas a gente vai pensar, sim, como a gente disse, o que a gente precisa é que ele continue como está, né? Tendo a Paula, tendo a Maiara. Nós vamos acrescentar, sim, e aí a gente conversa com você, com mais mães que tenham essas dificuldades com a educação física, com professora de música. Então, assim, a gente precisa da sequência no currículo, porque a gente entende que eles precisam disso também. Mas os que não conseguem, o que for difícil, conversa com a gente e a gente vai ajustar para ficar bom para todo mundo, tá bom? É o que a gente quer fazer, que a gente consiga se ajustar, ouvir vocês e tentar fazer o melhor para todos, então. Oi, Paula. Gostaria de dar uma palavrinha aí também ao pai do Gui. Obrigada, Paula. De nada, Silvia. Oi, estão me ouvindo? Tô, pode falar. Oi. Ô, Paula, aí na verdade, são duas opiniões, né? Eu, querendo ou não, sou a favor de voltar às aulas, né? Porque, que nem a primeira mãe falou, né? Ela deu prioridade para algumas certas matérias, da mesma forma que eu e a Adriana demos também, entendeu? São as mais padrão, português, matemática, geografia, história, inglês, certo? Uhum. A gente entende que toda família tem suas obrigações dentro de casa, a gente se virou nos 30 aí para dar conta do máximo possível, entendeu? Só que, assim, eu acho que você podia incrementar de uma forma dosada, entendeu? É uma opinião minha, mas eu acho que teria, sim, que incrementar, sim, que eu acho que vai ser muito bom para eles, entendeu? Pode ser que fique um pouco enjoativo, meio frustrante para eles, estão em casa, tal,
Mas, assim, eles vão ter que estudar. Hoje é a situação que a gente está vivendo hoje, né? Como a gente se adaptou desde o início, querendo ou não, é mais um passo, mas uma adaptação, entendeu? Mas eu acho que seria muito interessante, sim. É um desejo tanto meu, da Adriana, que tanta aula de educação física, sei lá, um alongamento, sei lá, um Isso. polichinelo que faça dentro deles ali, uma brincadeira, entendeu? Assim, a aula de artes, eu não sei se a aula de música, é que nem a outra mãe falou, que tipo, fica difícil você colocar um vídeo, eles não estão querendo ver vídeo. Não, fica difícil. Então a Adriana mesmo falou assim, eu não acompanhei, entendeu? Então assim, essas aulas foi perdida, no meu ver, entendeu? Porque elas não foi feita, entendeu? Mas assim, o básico que ali que vocês tiveram aula online ficou bacana, entendeu? Eu agradeço todos os professores que até mesmo que fez o vídeo, acho que se desempenharam, entendeu? Acho que a gente foi um time, na verdade. É verdade. Todos, pais, mães, entendeu? Um ajudando o outro, para a gente se sair dessa, entendeu? E questão de voltar, também queria dar uma opinião. Na verdade, eu acho que já foi feita a enquete, eu respondi a enquete aí que a escola mandou. Eu não acho bacana, no meu ver, entendeu? Porque eu acho que é arriscado. A gente já veio de várias adaptações, entendeu? Às vezes, se você consegue dar o conteúdo online, ou pelo menos a gente faz o conteúdo online e faz a prova na escola, sei lá, entendeu? Que eu acho que às vezes a maior dificuldade é a prova, entendeu? Um trabalho na escola. Mas eu acho que o conteúdo, a gente arriscar o menos possível, acho que seria o bacana, entendeu? Porque eles são crianças, vão querer se pegar mesmo um no outro. É meio complicado, entendeu? A gente só vai fazer mediante aquilo que for definido. Nós não vamos fazer nada que não esteja dentro de regras. Eu sei que tem muita gente com medo, mas se for possível, a gente vai voltar em setembro. Eu sei que muita gente não vai voltar, mas a gente também tem muitas famílias e muitas crianças hoje com ansiedade altíssima, com medo de sair de casa. Então, assim, a gente precisa, por isso que a gente falou, nós vamos ter 2 reuniões com a psicóloga, para que a gente possa instruir, então, os nossos alunos, como a gente vai fazer isso, como vocês em casa vão conversar com eles. E eu sei também que é difícil, eles vão querer ficar com a máscara. Você imagina os nossos bebês lá da educação infantil, 2 anos, a partir de 2 anos vai precisar colocar máscara neles, né? Então, para a gente também vai ser muito difícil e complicado, mas a gente precisa voltar quando for possível. Não vai dar para ficar sem voltar, mas volto a dizer, a forma como a gente vai fazer, quem estiver conosco e quem decidir não voltar, a gente vai permanecer com as aulas como estamos, né? Então aí os protocolos estão aí, né? A gente está pronto, esperando, caminhando para isso. Mas não tem como não voltar, né? Existem muitas famílias também que precisam desse retorno. Muitas crianças também querendo a volta e as famílias querendo a volta. Então, a gente fica entre os dois. A gente vai entrar no meio termo, né? Quem quiser, complicado. a escola vai tem estar gente, lá. Realmente, eu até entendo que tem gente que precisa, que estão voltando a trabalhar, não tem quem deixar os filhos. Mas, assim, é uma preocupação depois que fica um negócio dividido, né? Aula online e, tipo, presencial. Aqueles que o hospital não levar porque tem uma condição de ficar com as crianças em casa, entendeu? Prefere, ou de alguma outra forma, entendeu? Só que daí fica difícil. Como você vai dar aula no Zoom e aula presencial, entendeu? Fica mas um a gente vai meio acontecer... dividido. Aí, tipo, vai para videoaula. Aí cai um pouquinho... a gente precisa, eu acho que a gente analisar, precisa analisar, é o que eu estou falando. Na última semana, provavelmente de agosto, a gente já vai fazer esses testes desse retorno das professoras em sala, como seria, como a gente vai conseguir fazer isso, né?
E aí, tudo isso eu acho que vai ficar para depois das férias, essas discussões mesmo. Se vai ser possível, quantos vão voltar, se não vão. E com certeza, essa aula, que seja ao vivo, ela na sala, as crianças aí em casa, os que não vão voltar. E ela vai precisar atender tanto os que estiverem lá, e aí tanto quanto os que estiverem ali no ensino remoto. Então é isso, a gente vai se readaptar novamente. Eu agradeço, Jefferson, as suas colocações, viu? Não, imagina. Muito obrigada. Nada, eu que Paula, agradeço só pela atenção. retificando aqui, o que eu quis dizer não é que eu sou contra a volta às aulas, tá? E sim, levar em consideração os alunos que têm certa dificuldade, que é o meu caso, e não só meu, de outras mães. Só isso, tá bom? Tá bom, obrigada, Silvia. Oi, gente, posso falar? Pode. É a Cláudia, mãe da Duda, tá? Acho que eu tô conhecendo a maioria das mães hoje aqui, talvez pelo grupo, né? A Duda migrou aqui para o Videira tem 2 meses, né? A gente saiu de uma outra escola, então eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo o acolhimento de vocês, tá? De toda a escola, de todas as mães, das crianças, foram muito receptivos com a Maria Eduarda, né? Uma mudança tão grande num período tão difícil, né? A gente veio aí de uma escola grande e aí mudamos para uma classe menor. A gente está muito contente, né? A gente gostou muito, né? Principalmente do seu método, Mayara, de trazer as coisas. Eu acho que o aprendizado está bem válido. Eu vejo que a Duda evoluiu muito nesses 2 meses, assim. A gente achou que ela ia ter grandes dificuldades, né? Porque o método de ensino é muito diferente do que ela estava acostumada. Acho que tem uma mãe aqui, a Michele, que veio também dessa escola, que sabe que o método de ensino é bem diferente, né? Então, a gente estranhou o ritmo no começo, ficou bem puxado. Mas, assim, eu queria agradecer a Paula, professora de inglês, a Paula, diretora, você, Mayara, todas as mães também pelo suporte. Vários domingos a gente fazendo atividade, eu perguntei várias coisas para ela, todo mundo me ajudou. E queria, assim, né, eu como tenho a experiência do outro colégio, de aula online, dizer o quanto vocês estão na frente, sabe? Primeiro, a plataforma a da Positiva é muito boa, né? A professora, a Mayara, consegue prender a atenção dos alunos de uma forma, né? Eu vejo que você consegue comandar a turma, assim, muito bom e não perde tempo, né? A matéria anda bastante, né? Então, assim, queria só agradecer mesmo. Como eu sou nova, também não tenho nem muito que dar muita opinião, porque não conheço, né, toda a metodologia da escola ainda. Gostaria que voltassem às aulas num ambiente seguro, até para que a Duda pudesse ter contato com os amigos de forma verdadeira mesmo, não só online. Mas também sou a favor da maioria. O que a escola e o que for determinado, a gente vai estar seguindo aí com vocês. E a gente está muito feliz com a mudança. A gente, zero arrependimento, assim, a gente está bem contente. A gente fica feliz, viu? Eu pessoal, que agradeço vocês. Eu tenho uma outra reunião, então eu vou deixar vocês com as meninas, porque se alguém quiser ainda colocar alguma coisa, eu estou atrasada, estão me chamando, era 5 horas, mas a gente agradece, viu? Todos vocês, estamos à disposição, a Dalila também está à disposição, volto a falar. Ela não está de férias, nem Jéssica, a gente pode conversar se precisar de mais alguma coisa. Eu tô saindo, mas as meninas vão ficar aí, tá bom? Deus abençoe, boas férias, bom descanso para vocês. Amém, obrigada. Um abraço, tchau, obrigada, Paula. Tchau, saudade, gente. Algum apontamento? Mais algum pai gostaria de falar? Uma mãe? Ai, gente, acho que é mais agradecer mesmo, né? Boa tarde, meninas. Boa tarde, Kate. Mais agradecer mesmo. Eu, da mesma forma que a mãe da Bela, tive que escolher algumas batalhas, não consegui acompanhar todas, mas até certo ponto foi bom, porque eu percebi que o Giovanni evoluiu na questão da independência, de buscar informação, e aí eu falei, era isso que ele estava precisando, precisava deixar ele voar sozinho um pouco. Mas eu estou muito contente, confesso que a aula online ela me surpreendeu um pouco,
porque no início eu não apostava muito, porque o online ele é difícil para nós, né, adultos. Eu faço faculdade online e eu vejo o quanto é difícil entender e você não poder tirar dúvida muitas vezes e tal. Mas eu acho que assim que foi fantástico, foi muito além da expectativa para o Giovanni, para o Luigi, nem tanto porque ele é menorzinho, né, da outra escola, mas não por conta dos profissionais. Acho que foi mais pela idade dele mesmo, a questão de prestar atenção e tal. E é mais para agradecer, meninas, o carinho de vocês, toda a dedicação, porque, de verdade, por mais que estivéssemos aqui apoiando, o que fez a diferença foi o conteúdo, a dedicação de vocês, a forma como vocês trouxeram a informação para dentro das nossas casas. Confesso que não podia ter sido melhor nesse período. Ah, se melhorar, só melhora. Então, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Kate. Obrigada, Kate. Jéssica. Oi, quem tá falando? Oi, a Mãe do Dalisa. Arthur. Vou mudar meu nome aqui daqui a pouco. Então, a respeito das aulas que algumas mães e o paizinho Jefferson colocou, eu acho que é válido a aula de música, por exemplo, professor Edson, né, de educação física, mas assim, talvez um tempo de aula mais reduzido para as crianças, por quê? Eu não sei as outras crianças como se comportam, mas o Arthur, chega um determinado tempo de aula para ele, eu sinto que ele já começa a ficar cansado. E aí ele já começa assim, mamãe, eu não quero mais ficar. Mamãe, eu não quero mais ficar, eu vou sair. Eu não pode sair, tem que ficar. E aí eu fico segurando ele, mas acaba que a criança já não começa a não prestar muita atenção mais. Ele está aqui, mas ele não está muito prestando atenção. Então, a aula online muito esticada, ela fica realmente muito cansativa para a criança. Porém, a aula de música, por exemplo, eu tenho uma tremenda dificuldade de fazer ele ver aqueles vídeos da professora. Porque ele já não gosta de música. Para quem não gosta de música, é complicado. E aí, então, assim, os vídeos dela geralmente não são muito compridos. Se colocar aula online, uma aula curta igual é os vídeos dela, eu acho que vai fluir, que vai surtir um bom efeito. É um pensamento, eu acho, que dá certo, sabe? E, no mais, faço minhas palavras das outras mães. Quero agradecer a professora Maiara, que já foi dito, né? Um anjinho. Obrigada. Tem passagem direto, passaporte direto para o céu, viu? Jesus, tem que ter muita paciência com as crianças. Tem hora que eu escuto uma barulhada, Sora, pro! Você é pro, do dia que é Sora. Pro, todo mundo chamando ao mesmo tempo, virou uma loucura. Sim. A professora Paula, de inglês, o que dizer, né, professora? É 10, cara. Muito bom. Vocês duas estão de parabéns. Todos os professores, a escola toda como um todo, né? Todos os professores, a Jéssica sempre dando aquele apoio que a gente sempre precisa. Obrigado, viu, Jéssica? Obrigada às mães que sempre apoiam. Eu não sou muito de falar em grupo de WhatsApp, mas de vez em quando dou uma entradinha, dou uma espiadinha lá. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou sempre pronta também. Obrigada a todas, viu? Obrigada, mãe. Obrigada, Thalita. Um beijo. Eu também queria falar um pouquinho aqui, a Andréia, mãe do Vitor. Oi, Andréia. Oi, Andréia. Oi. Bom, não há mais o que falar, né? Tudo já foi falado, da excelência da Maiara, da aula gostosa da Paula. As crianças adoram. Assim, o Vitor, ele diz que não gosta de estudar, mas ele gosta. E, assim, eu vejo que é muito importante para eles, né? Tá certo que não estão se vendo, não estão se tocando, mas eles estão ali, né?
Você percebe que às vezes eles se seguram porque um quer falar com o outro, não pode, né? Então, o fato deles estarem se vendo todo dia e estar ali é muito, muito importante mesmo, né? Eu estava muito preocupada com esse fato do retorno das aulas em setembro. Eu entendo da importância para alguns pais, né, que trabalham, que precisam, das crianças também que estão desenvolvendo algum tipo de medo, eles precisam voltar com isso, né? Por outro lado, como já falaram aqui, eu também estou na situação de que, se não for completamente necessário, o Vitor não precisa voltar porque eu estou em casa. Então, se eu tiver a chance de resguardar ele em casa comigo, né? Mas a Paula falou que também vai continuar com acesso remoto, então fiquei mais tranquila, né, quanto a isso. E assim, eu gosto muito do Videira, eu acho que vocês têm uma preocupação muito grande em ouvir o que a gente fala, né, em melhorar, né? Então, é só isso, só queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Oi, gente. Quem? Oi, Michele. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que eu queria só falar mesmo, só para agradecer mais uma vez, né, o que as meninas falaram. Eu assino embaixo com todas elas, o que foi dito, né? Pontuar também que eu percebi que nas aulas remotas as crianças ganharam uma autonomia. E eu achei isso, assim, muito, muito positivo, né? Para o crescimento deles, eles ganharam autonomia no sentido de ter responsabilidade, no sentido de ter um trabalho para fazer, tenho um dever para fazer, né? Pelo menos aqui em casa, no começo, aquilo que vocês falaram, nas primeiras semanas eu acompanhei mais de perto, mas depois eu dei uma autonomia para o Miguel, até porque ele entrava aqui no quarto dele, fechava a porta, e de vez em quando a gente vinha aqui, né, ver o que estava acontecendo, ver se estava tudo bem. E aí eu comecei a perceber também essa autonomia deles, não só dele, mas também com os colegas também na hora de participar da aula, né? No começo, aquilo que você colocou, você tinha que puxar eles para a aula, né? Agora você tem que dar um freio, né? Então, assim, parabenizar mesmo, porque não é fácil toda hora, tem que estar chamando atenção, né? A gente fala aqui em casa, fala, nossa, a professora é um anjo, porque para dar conta, né? E às vezes a gente tem que ter um pulso firme mesmo, né? Eu sempre pontuo com o Miguel, tem que esperar porque ele fala bastante, né? Não é? Ele gosta muito de participar. Ele é muito participativo. Ele é. Às vezes a gente fala que tem que dar oportunidade para os amigos, tudo, né? Então é uma coisa que a gente coloca porque é uma percepção nossa também. Mas é natural dele também, né? Um dos motivos pelo qual a gente veio para o Videira foi porque aqui ele tem espaço de ser quem ele é. Com certeza. Né? E no outro colégio que ele estudou, ele não tinha esse espaço, né? Ele tinha que fingir ser quem ele não era. Então, aqui ele só agregou mesmo com os colegas, com vocês, com toda a equipe do colégio, a gente não tem o que falar. Vamos esperar, né, os próximos passos, ver o que vai acontecer aí na frente, né? Eu acho que ainda é precipitado para a gente falar se vai voltar, se não vai voltar, porque tudo muda a todo instante. Então, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos e só agradecer mesmo, viu, gente? A Paula também, as aulas de inglês são fantásticas, o Miguel adora as aulas de inglês. Eu também, às vezes, fico... será que vai ser mais fácil para eu aprender? Vou começar do zero. Até hoje eu não aprendi. Quem sabe vai. E algumas coisas, né? Eles gostam muito, né? As crianças gostam muito da outra língua. Hoje elas são mais imersas, né? Tá mais fácil para eles. Porque tudo que se faz são muitas palavras que eles veem no dia a dia também, né? Então, só parabenizar mesmo, agradecer e falar que a gente está aqui, né? Então, estamos juntas, né? É um processo que vamos passar juntas. Com a graça de Deus, né? Tá passando aí, vamos só esperar mais um pouquinho. Então, é isso, tá? Obrigada, Michele.
Obrigada, Michele. Olha, tem um comentário de um pai aqui. Vou fazer que nem aquelas moças do chat. Vou ler. Né? Que agora a gente faz isso. Então, vamos lá. É do pai do Bernardo. Olá, que é o Luiz, o pai do Bernardo. Gostei muito do modelo. Acredito que os vídeos das atividades complementares funcionam bem, pois a criança não fica tanto tempo consecutivo conectada e pode assistir em outro horário. Isso ajuda, pois a criança vê o vídeo quando está descansada. Reforço os comentários da Silvia com relação aos alunos com maior dificuldade. Obrigada. Só para complementar a nossa reunião... Olha, mais um milagre. Abafa. Obrigada, Luiz. Valeu. Olha, então eu sou mãe do 3º ano, né? Vou falar um pouco agora como mãe. Porque o Enzo também faz parte da turma. Eu gosto muito da Promayara. Já falei isso para ela. O pai do Enzo também gosta muito da Promayara. Eu acho que ela foi um ganho para o colégio. Foi um presente ter a Maiara esse ano conosco, né? E eu acho que ela consegue, assim, ela conseguiu fazer com que os nossos pequenos amadurecessem. Eu acho que ela trouxe um nível de amadurecimento para eles, principalmente pedagógico, agora falando um pouco como educadora, que antes eles não tinham tanto. Lógico, a gente consegue ver na sala que tem alguns alunos que estão mais amadurecidos, né? E isso é um fato. Mas o Enzo ainda faz parte do grupo daqueles que precisam amadurecer, né? E ele ganhou amadurecimento, ganhou espaço, ganhou autonomia, e também o meu agradecimento à Maiara como mãe, tá bom, Mai? Tá bom, obrigada, Jéssica. Obrigada. E é isso, gente. 3º ano, uma sala especial, acho que desde o início do Videira, né? Todas as mães são muito queridas, né? São muito unidas e sempre contribuíram para o colégio, né? Eu faço parte desse grupo desde o Infantil 2. São mães muito queridas, algumas em especial são minhas amigas também, e a gente troca muito, né? É um pessoal muito bacana, é uma comunidade, né? Muito querida e muito amorosa. E aí eu queria saber se alguém mais tem mais algum comentário. Vamos encerrar então, né? Quero desejar boas férias a todas, a todos. Que as crianças possam brincar bastante, mesmo no quintal, né? E aí, se a Maiara quiser colocar alguma coisa, alguma despedida? Não, gente, ó, só para agradecer, eu vou mandar, eu esqueci de falar, mas eu vou mandar no WhatsApp uma semana antes da gente começar, que a gente vai ter o dia diferente. Vai ter um dia que eles vão assistir a aula de pijama, vai ter um dia que eles vão assistir a aula fantasiados e um dia do brega. Pode ser Daí eu vou sexta. fazer Pode ser de sexta. Isso, de sexta. A gente pode fazer de sexta, pronto. Então, porque eles me sugeriram isso, eu lancei a ideia, eles amaram. Foi no último dia de aula, então daí eu lancei. Daí eu falei assim, gente, a princípio eu ia fazer só o dia do brega. Daí eles falaram, mas faz o dia do pijama também. Eu falei assim, tá, faz o fantasia. Eu falei assim, então eu vou fazer dos 3. Mas eu vou mandar para vocês certinho, todo mundo vai entrar na dança. Então, a professora vai estar de pijama, de brega, de tudo, né? Eu, a Pro Paula, e se o pai aparecer atrás, vai ter que estar configurado brega também, entendeu? Sim. Tá do lado do filho, vai ter que estar de brega, vai ter que estar de pijama, então... É hora de achar as fantasias escondidas. É o momento de vocês talvez não aparecerem, se não quiserem, tá? Mas vai ser muito divertido, porque eles precisam desse momento, né, de descontração. Porque se a gente fica, né, todo tempo, né, vai e faz, e vamos lá, pega a apostila, agora caderno, vamos lá, 3º ano, ó, isso. Então, eles precisam também desse momento, né, de dar uma descontraída, né? Mas é só agradecer de coração mesmo, tudo que eu já falei. Recebi as palavras de cada um aqui com muito carinho, fico muito feliz de vocês acreditarem no meu trabalho e acreditarem em mim primeiro como pessoa e como professora do filho de vocês, né? E mais uma vez, obrigado. Descansem nesse período aí, porque eu sei que pai estuda, pai faz trabalho junto, né? Não para.
As mães aí também não param, é casa, é comida, é filho, é tudo mais. Hoje ela não está aqui, mas a minha participação especial da minha filha sempre aqui nas minhas aulas, vocês presenciam alguns momentos, né? Mas eu queria só agradecer mesmo. Descansem, brinquem com o filho de vocês, que é uma delícia. E eles são pessoas muito especiais. Os filhos de vocês são muito especiais, de verdade, tá bom? Meu muito obrigada mais uma vez e fiquem com Deus. Obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, beijo. Ótimas férias. Boas férias. Bom descanso. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Boas férias para todos. Tchau, tchau, tchau.